Oi, bom dia, boa tarde. Eu não sei que hora que você vai estar vendo esse vídeo, mas eu vou estar deixando aqui um versículo da palavra do Senhor que fica lá em Mateus 2, o 14, que fala assim: E, e levantando-se ele e tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. Isso aqui a palavra está falando a respeito de José, está falando a respeito de Maria, a mãe de Jesus. Mas eu não quero falar não é a respeito disso, eu quero falar a respeito que Jesus, neste momento, Jesus era recém-nascido, que Jesus ele veio nessa terra. Jesus ele veio 100% homem, 100% Deus. Jesus ele nasceu de uma mulher virgem que é Maria. Mas só que Jesus, quando ele já veio nessa terra, ele já enfrentou perseguição, já veio perseguição contra Jesus. Ah, mas como assim? O rei Herodes, quando ele viu Jesus, ele quis tirar a própria vida de Jesus, quando ele viu que Jesus ia ser glorificado, quando que Jesus ele veio para trazer a salvação à humanidade. E ele quis tirar a própria vida de Jesus, só que o anjo avisou José. O anjo avisou pelo sonho à noite que era desse poder sair e ir para o Egito. Como Jesus nasceu no Belém, e era para ele ir com Jesus lá para o Egito. Por quê? Fugindo do rei Herodes. E o rei Herodes lançou um decreto de matar todas as crianças, homens, que havia ali em Belém. Mas só que para Deus, sempre Deus tem um escape. Mas só que o que eu quero falar com essa palavra, eu quero falar que muitas das vezes o chamado, o processo de Deus sobre as nossas vidas, às vezes você pode até ouvir, ver aí um evangelho sendo light, sendo um evangelho pregado, aquele caminho light, mas verdadeiramente o evangelho de Cristo não é isso. O evangelho de Cristo, ele é um evangelho de luta, peleja. Sempre o cristão, ele se enfrentou batalha, sempre o cristão enfrentou perseguição. Esta palavra eu quero deixar para você que o próprio Jesus, quando ele veio nessa terra, ele se enfrentou luta, ele se passou por perseguição. Cada um de nós, hoje eu posso ver que o chamado de Deus, eu não sei qual é o chamado que Deus tem na sua vida, mas o chamado de Deus, verdadeiramente, às vezes nós acaba sentindo dor por causa desse chamado. Por quê? Mas de cabeça se torna sendo perseguido por causa do chamado que Deus tem. Se nós for meditar, nós vamos ver a vida de Elias. Elias, ele teve que se esconder numa caverna por causa de Jezabel. Jezabel estava procurando ele poder tirar a sua vida. Isso que é um chamado de um profeta, de uma pessoa usado por Deus. Ah, mas por que você está falando isso? Que verdadeiramente, assim como o próprio Jesus falou, que há dois caminhos, o caminho largo e o caminho estreito. Verdadeiramente, o caminho que leva à salvação, ele é um caminho estreito. Se nós for meditar, nós vamos ver que o próprio Jesus, ele se passou por luta, passou por tribulação, e nós, verdadeiramente, nós vamos passar, mas só porque, só que Deus não significa que a luta, os problemas vamos se nos abater, nos destruir, não. Mas que Deus vai estar conosco, Deus sempre vai estar nos capacitando. Só que esta palavra, eu quero mostrar para você, é que a nossa felicidade, ela não está aqui, ela não está nessa terra.
Aqui pode ter mais ou menos 50% de felicidade, mas a felicidade 100% é com Deus, é lá no céu. É para aqueles que conseguir alcançar o reino de Deus. Mas o reino de Deus, ele não é fácil poder alcançar. O reino de Deus não é conquistado com esforço, com a força. Se nós não empregar força para isso, nós não vamos conseguir alcançar o reino de Deus. E o reino de Deus, ele é conquistado. Nós temos que lutar, que batalhar por ele. Ah, vai passar por humilhação, perseguição, mas só persevera. Fica firme com Jesus. Por quê? Mas se nós não passar por perseguição, verdadeiramente a palavra de Deus, ela não vai estar em nós. Nós não vai estar de acordo com a palavra. Por quê? Porque que verdadeiramente o cristão, que ele quer agradar a Deus, o mundo não vem agradar dele. E isto é a palavra de Deus que fala. Não ameis o mundo. Verdadeiramente. A nossa vida, ela passa. E ela passa tão depressa. Nós temos que lutar pelo reino de Deus, para nós alcançar a nossa salvação, a vida eterna. E que essa palavra, você que vem ouvir esta palavra, você vem dedicar, guardar ela no seu coração e ver que a vida, às vezes a vida ela não é um mar de rosa, a vida, às vezes ela tem momentos bons, é uma roda gigante, o momento que você vai estar lá em cima e o momento que você vai estar lá embaixo. Mas o melhor é que sempre Deus estará conosco. Às vezes, nós que podemos abandonar Deus, mas Deus, ele não nos abandona. Deus sempre estará com o irmão José. Deus sempre estará com você. Basta nós crer e basta nos ficar firme. Eu agradeço a todos vocês que ouviram esse vídeo. Com Deus,